na palavra, dando sequência ao seminário, o avivamento bíblico necessário para esses dias. Vamos ler aos Efésios 5, 18 a seguir. Aos Efésios, capítulo 5, 18 a seguir. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Palavra do Senhor, que o Senhor seja conosco, suas portas estejam abertas em nome de Jesus. Tome assento, glória a Deus. Nós falamos ultimamente das características de um povo avivado na sociedade que vive e das características de um povo avivado na igreja que congrega. E hoje nós vamos dar sequência nesse tema do avivamento necessário para esses dias, falando sobre as características de um povo avivado em sua família biológica. Quando nós damos sequência à leitura que estávamos fazendo, que poderíamos ir até o versículo 33, nós vamos ver que Paulo está dizendo para que o seu povo, o povo que é ouvinte da sua palavra, a carta, está lendo a carta, estão ouvindo alguém recitar, ler a carta na congregação, que esse povo esse povo deveria não se embriagar com vinho, que é a contenda, mas se encher do Espírito Santo. Ou seja, deveria viver uma vida de avivado, cheio do Espírito Santo. E, para que isso acontecesse, eles deveriam estar sempre ligados em Deus, falando entre eles com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor lá do coração, e também dando graça sempre a Deus por tudo, por Cristo Jesus. E ele diz, sujeitando-vos uns aos outros. Então faz parte desse avivamento a sujeição de uns para com os outros. E a sujeição aqui, ele está falando com relação, primeiro, à família biológica, porque ele vai falar da sujeição da esposa, da sujeição do marido e da sujeição dos filhos. Depois vai falar dos escravos e de outros comportamentos. Porém, primeiro ele fala da sujeição na família. Preste atenção, por gentileza. Tudo começa na família. Se você não estiver bem na sua casa, é bem provável que não estará bem em outros lugares. Porque a casa que a pessoa mora, sendo filho, sendo esposo, sendo esposa, sendo o integrante daquela célula, naquele lugar, a casa que a pessoa mora é o seu lugar. É o lugar onde a pessoa deve se sentir bem, estar bem. É o lugar onde a pessoa deve voltar e dizer, eu cheguei aqui, vou descansar, vou ter paz, vou ter alegria, vou ter pessoas que me amam. Então, se a pessoa não estiver bem na sua casa, ela pode disfarçar bem nas sociedades em que vive. Ela pode disfarçar bem na igreja que congrega, mas não estará bem. Porque é necessário um lar de paz. É necessário um lugar de paz. Por isso eu creio, por essa sequência
que nós lemos, e vamos ler outros versículos, e por esse tempo e pelo que Deus nos leva a crer, eu creio que o avivamento que a igreja precisa, nesse tempo, não vai começar primeiro na igreja. Ele vai ter o reflexo na igreja, mas ele tem que começar primeiro na sua casa, na minha casa. Porque senão será algo falso. Não será verdadeiro. Então, eu não sei como você encara as palavras que estão sendo ditas e os ensinamentos que têm sido dados, mas esta é uma verdade, mais uma verdade que você vai ouvir sobre o que deveríamos fazer e como devemos nos comportar. Uma das coisas que entristece muito o coração do pastor são as pessoas ouvirem e não praticarem. Então, é como se você estivesse perdendo tempo, não é? Parece que tem lugar mais importante para você estar do que ficar falando para as pessoas não absorver e colocar em prática, porque nós não estamos pregando nada de homem, estamos pregando a Bíblia Sagrada. Aí fica falando que a igreja é muito, que é isso, que é aquilo, que é muito boa, mas não sei o quê, mas é uma contradição em muitas áreas. E há uma coisa que a Bíblia fala, que está em Hebreus 13, 17, que tem momento que os pastores fazem a obra gemendo, e isso não seria bom. Por quê? Porque não vai dar o melhor de si, né? Eu acho que extrair o melhor da outra pessoa é quando você mostra que está valendo a pena tudo aquilo, toda aquela dedicação, né? Então, prestem bastante atenção nisso, porque, por exemplo, sábado nós tivemos uma conferência missionária. Olha o tanto de gente que veio da igreja, com uma palavra maravilhosa, palavra que nos edificou a mim, não sei a você, eu não posso mais falar isso, né? Mas a mim me edificou, e foi muito bom. E aí, cadê a igreja? Esse povo está avivado ou ele está desviado? A palavra certa é essa, desviado é porque a pessoa saiu de um propósito, desviou do propósito, né? Então é muito chato isso, é muito ruim isso. Mas, né, os pecados que não são confessados, os pesos nos cultos, faz tudo a gente ficar repensando a vida, e repensando muita coisa, mas Deus é que sabe de tudo. Não queria nem tocar nesse assunto, mas aí, fazer o quê, né? Acaba falando o que não deve, mas que Deus nos guarde. Então, meus irmãos, a palavra está diante de nós, o ensinamento está sendo dado, e não creio que as pessoas estão dominadas pelo inimigo. Eu penso que elas estão dominadas por serem amantes de si mesmas. Não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com ser amante de si mesmo. De estar na igreja, parecendo que está, mas não está. Porque está preocupado com outra coisa melhor para si. Então, fazer o quê? Bom, o que eu sei é que eu vou continuar servindo o Senhor. Não dê glória por isso. Não dê glória por isso. Que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Continuar servindo o Senhor, com prazer e lutando para isso, né? Isso é uma coisa normal para todos nós, natural para todos nós, né? Aí vem gente para a igreja para ficar fazendo cara feia para você ainda, né? Eita, meu Deus. Tem que ter graça mesmo, tem que ter passado pelas provas para chegar aqui, né? Mas amém. A família, irmãos, deve ser o lugar do melhor tratamento. Você não deve chegar na igreja e tratar melhor alguém se você não tratou melhor quem está lá dentro da sua casa. Sorri para as pessoas da igreja, mas não sorri para as pessoas de casa.
Se tem uma das coisas que tem impedido muita gente de estar na igreja é essa discrepância. As pessoas, muitas vezes, de dentro de casa, não servem a Deus porque veem isso. Dentro da igreja uma coisa, lá em casa é outra. E isso não pode estar em nós, senão nós não estamos salvos. Porque a conversão, ela não se legitima pela pregação que a gente faz, pelos dons que a gente tem. Outro dia eu vi um pastor falando que estava em prostituição e um punhado de coisa errada, adultério, e cada vez que ele pregava, Deus usava ele mais ainda. E parece que no podcast lá, ele, de certa forma, deveria ter falado um pouco mais sobre isso, no sentido de, não é vantagem falar isso. Até que Deus pegou, mudou ele entrou em reciclagem, tal. Mas uma coisa a gente entende por isso, os dons, Deus usa quem Ele quer. Eu conheço um pastor no Brasil e nas nações muito conhecido, que Deus usa ele para revelar as coisas nos detalhes, mas ele é um mulherengo de primeira. De primeira não, né? De quinta, né? Que a gente tem que falar, né? E revela tudo. E fala um punhado de coisa, fala nome. E aí, etc. Nós temos que deixar o estrelismo e pensar se nós estamos sendo salvos. Porque muitos naquele dia vão dizer, em teu nome fizemos. Mas Jesus vai dizer, mas não te conheço. Então, vai acontecer de muitos milagres, de muitas obras, de muitos sinais, não é? Mas, salvação é para quem pratica a palavra de Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é necessário que a prática dessa palavra comece lá onde você mora, lá onde eu moro. E não critique quem pratica a palavra lá na sua casa, porque ele está certo, ou ela, e você que está errado. Porque a gente pratica a palavra dentro de casa também. Aliás, principalmente. É lá que a gente é crente. É lá que a gente dá glória a Jesus. E quando ele está dizendo aqui, salmodiando, cantando cânticos espirituais, ele está tirando a música do mundo. A música secular. Ele está tirando tudo que não exalta a Deus. Ele está falando algo aqui que é para a glória de Jesus Cristo e do Pai. E nós temos que entender isso. E aí, queridos, como é que está lá dentro de casa? Isso é importante, medita sobre isso. Cada família avivada é uma célula, e aqui célula é um pequeno grupo, é uma célula viva, que produz vida espiritual na região onde ela está plantada. A casa de um cristão plantada naquele bairro tem que ser uma luz naquele bairro. Agora que poderia ter dado glória, né? Mas aquela casa tem que ser um socorro naquele lugar. E não um ambiente que as pessoas nem saibam que ali moram crentes por causa dos xingamentos, por causa dos tipos de músicas, por causa do rock, do frevo, por causa da maneira que aquela pessoa que mora lá se veste e se apresenta na porta de casa, ou não. Então, aquele pequeno grupo naquele lugar tem que ser um lugar onde a luz brilha. E a luz, quando ela é colocada no lugar certo, toda a casa brilha. Vamos usar isso, eu sei que o sentido literal é outro, mas o aplicado pode ser esse. Aquela casa, se ela estiver no lugar certo, em Cristo Jesus, preste atenção, deixa para conversar depois. Oi.
Preste atenção nisso, porque isso é importante. Nós temos que ser crente, irmão. Nós temos que ser crente, pelo amor de Deus. Nós não podemos ficar representando papéis. Então, aquela casa, se ela estiver em Cristo, que é o lugar certo, a luz brilha no bairro. Tem que ter, aquela casa tem que ser o socorro do bairro. Se acontecer de algum endemoniado aparecer por ali, os irmãos do bairro falam, não, vai ali naquela casa ali, ó. Bate naquela porta. Mas, irmãos, está difícil. Está difícil. Em muitos lugares, se você pregar uma palavra contra o pecado, eles te mandam embora, ou então os crentes saem das igrejas. Estou falando isso, é uma verdade. Porque não se pode falar mais palavras que criam crentes fortes, crentes convertidos, crentes que estão ali por causa da verdade, da palavra. Isso não é falta de amor, isso é amor. Mas aí vem linguagens das narrativas malignas deste tempo. O pastor é tóxico, a igreja é tóxica. Ah, mas eles ali são muito rigorosos. Espera aí, é tóxico, rigoroso ou bíblico? Porque muitas vezes essa palavra tóxica é porque eu não quero aceitar aquilo. Eu tenho que ver, eu tenho que analisar a minha vida mediante a verdade ouvida. E gente diz assim, não vou sair dessa igreja porque só tem palavra dura. Mas tem gente convertida que diz, vou ficar nessa igreja porque as palavras são verdadeiras. Então, a pessoa que está dizendo que a palavra é dura é porque a pessoa não quer consertar a área que precisa. Agora, o que você prefere? Estar indo para o céu com palavras, pode ser aqui nessa igreja, pode ser em outra igreja, porque tem igreja por aí sendo sérias também. Você quer ir para o céu com palavras que você precisa ouvir, está te corrigindo, ou você quer ser iludido e ir para o inferno, com aparente alegria? Eu escolho, mas você aqui escolhe, você é livre para isso, mas eu escolho ouvir o que me corrige na caminhada e me ajuda nas minhas convicções de fé. Cada família avivada é uma fonte de clamor e luz para seus vizinhos. Cada crente convertido, isso aqui são palavras que o Espírito Santo me deu para nós. Cada pessoa avivada que mora num bairro, ora pelos vizinhos. Ora pelo bairro. Ora pela cidade. Fica sabendo de uma briga, se o vizinho começa a brigar, já começa a orar no seu quarto. Senhor, estende a mão, Senhor, repreende o mal. É luz naquele lugar. Agora, se a casa do crente, que é o lugar da briga, fica esquisito, não fica? Mas isso é outro assunto, né? Deus quer seu avivamento em cada lar. E cada sacerdote do lar tem este dever de clamar até que o Senhor derrame do seu espírito sobre a sua casa. Porque o marido é o pastor da casa. Agora, irmãos, olha o que diz Atos 2, 38 a 40. Atos 2, por favor, 38 a 40. E disse-lhes Pedro, quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam no cenáculo, todos foram cheios. Pedro se levantou cheio do Espírito Santo, os irmãos, cheios do Espírito Santo, aproximadamente 120, e ao terem ouvido a pregação de Pedro, chegaram para ele e perguntaram, que faremos, irmãos? E Pedro diz, arrependei-vos, e esta é a palavra do avivamento real. Primeiro tem que ter arrependimento, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, esse avivamento diz respeito ao que é avivado e logo em seguida aos filhos. O avivamento é para a sua casa, é para nossos filhos. Eu não sei como, mas você, nós temos que achar uma maneira de que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. E isso está conosco. Isso está conosco. Os pais têm que criar os filhos na disciplina do Senhor. Vocês vão ver isso lá na frente. Isso é conosco. Nós temos que ter rigidez. Com muito amor, com muito diálogo. Mas você é o adulto da casa. Você é responsável pela doutrina da casa. E doutrina aqui, o povo antigamente tinha até trauma com a palavra doutrina, mas é falta de conhecimento, porque é didaquê no grego, didaquê que quer dizer conjunto de normas. No nosso caso, doutrina bíblica, conjunto de normas bíblicas. Então, os pais têm um conjunto de normas bíblicas para a educação dos filhos. E Deus não errou nenhuma vez quando trouxe a nós esse conjunto de normas para educar os filhos. Deus é rígido. E por que Ele é rígido? Porque Ele nos conhece. Só que a gente vai criar, às vezes, os nossos filhos de uma maneira tão solta que eles não nos obedecem. Filho tem que ter medo de pai, sim. Filho tem que ter medo de mãe, sim. Não, se eu fizer isso, minha mãe me mata. Lembra dessa expressão? Que medo gostoso, meu Deus do céu. Estou escrevendo um livro que Deus me dê graça e sabedoria, traumas necessários, né? Então, é necessário essa educação. O pai, antes de ser amigo do filho, ele é pai. A mãe, antes de ser amiga, ela é mãe, ela é disciplinadora, discipuladora. Só que a gente vai criando, vai dizendo que ama tanto, que comete um dos piores erros, não dá disciplina para os filhos. E filhos sem disciplinas, irmão, só se Deus tiver misericórdia, mas amanhã são tanta coisa difícil. Então, uma mãe, se o filho bater no rosto da mãe, a mãe não pode ficar rindo e falar: meu filho é assim. Não, tem que ter uma disciplina. Tem que ter uma educação. Eu tenho um estudo na época da DONEP, 11 maneiras de formar um delinquente dentro de casa. Tem gente que preocupa tanto com o comportamento do filho, mas não vê o que está na internet, no TikTok. Já é provado por N vídeos de cientistas que não se dá tela para as crianças, mas os pais, não, mas fica quietinho, mas está formando o que ali? Está trazendo tanto prejuízo para a mente das crianças, tanto atraso intelectual, isso já foi provado. Mas falar isso hoje é difícil, não é? Mas o avivamento diz respeito ao avivado e à sua casa, depois aos outros. A sua casa tem que ter avivamento. A sua casa tem que ser lugar onde Jesus gostaria de ficar, gostaria de permanecer. A sua casa tem que ter um governo. E é o governo da palavra de Deus. Veja a ordem: primeiro vós, depois os vossos filhos.
todo lar que receber essa promessa primeiro para ele, vai ficar mais fácil fazer a obra. Os pais serão intercessores dos filhos, os filhos serão intercessores dos pais. Se os filhos forem para a missão, irmãos, é tão gostoso você estar orando e Deus mostra alguma coisa da filha, do filho. Você liga, você ora, o filho ora, mamãe ora por mim, papai ora por mim. Aquela cobertura espiritual de um para com o outro. Olha, nós estamos enfrentando uma luta, vamos fazer um propósito de oração e jejum. Esse lar tem Deus. Esse lar tem Jesus. Esse lar tem proteção do céu. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, não será atingido. Nenhum mal chegará à tua tenda. Olha o que disse Charles Spurgeon: quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar anjos para se hospedarem conosco e eles se sentirão à vontade. O problema é que muitos lares não são governados pela palavra de Deus. Não converse, ajuda aí, Daniel, por gentileza. Então, presta atenção, por favor. Irmãos, o peso está tão grande que eu não suporto isso sem falar. Então, por favor. O problema é que muitos lares não são governados pela palavra de Deus. Mesmo aqueles que são constituídos por cristãos professos. E as consequências são trágicas. Alguns lares, ao invés de hospedarem anjos, parecem deixar que os demônios tomem conta. E isso é fato. Eu, como pastor, já fui em muitos lares que os demônios cirandavam, mas sabedor de que pessoas que moram ali vivem xingando e invocando demônios. E são da igreja, ó. Aí, quando dá o problema, eu lembro de quando eu cheguei para cá, em 97, talvez em 98, eu fui na igreja Esconderijo do Altíssimo, pastor Vanderlei Santana, naquele auge, sendo muito usado, e era muito bonito ver ele pregar, ser usado por Deus, que coisa mais linda, que coisa especial. E aí eu lembro que uma pessoa ficou possessa, e ele precipitou umas palavras lá, mas não é isso que eu quero falar. Porém, ele falou uma coisa que não devia ter dito, mas depois nós entendemos por quê. Aí ele falou lá: demônio, você vai sair agora e tal. E o demônio não saiu. E ele ungido mesmo, usado mesmo. E o demônio não sai. Ele contou, falou um punhado de coisa e permaneceu o demônio. A pessoa bem possessa e desfigurada. Aí até que Deus revelou que a pessoa era uma crente, abandonou, estava indo na igreja e indo lá fazer serviço com os pauzinhos, nas magias negras. E Deus disse: não vou libertar assim não, ela vai pagar um preço, porque abandonou o meu caminho e fez o que fez. Então tem pessoas que não como essa irmã, que fez o que fez, mas que está na igreja, sabe que não deve fazer isso, que não deve usar de xingamento, já ouviu que demônios têm nomes de xingamentos, mas chega em casa, xinga do mesmo jeitinho, faz do mesmo jeitinho, briga do mesmo jeitinho, traumatiza filhos, traumatiza um punhado de gente, e dentro da igreja. Aí imagine a vizinha, o vizinho dessa casa, vir para a igreja e achar aquele povo, e alguém na igreja dizendo assim: ali está a irmã fulana de tal, o irmão fulano de tal, que a gente tanto ama, que é nossos aqui tem tantos anos. Entende o que é a dificuldade?
Aí o outro fala, não, é da igreja do pastor fulano de tal. A igreja é de Jesus, mas as pessoas usam esses termos. Mas não é o fulano? Ah, mas ele não é isso, não é aquilo? Aí vira aquele alvoroço do diabo se ir andando. E aí? Por isso que o Spurgeon está aqui sendo muito usado, falando o que está falando. Tem lares que eles são de Deus, são voltados para Deus, anjos certamente têm o prazer de ficar ali, e inclusive de guardar. O contrário, demônios entram e saem. Muitos casamentos, hoje, irmãos, estão sendo destruídos, acabam na justiça. E também tem uma coisa interessante, ninguém sabe porque tantos homens e mulheres estão emocionalmente divorciados e ainda continuando debaixo do mesmo teto. E aquela farsa. E tem um Deus tão poderoso que pode perdoar, pode curar, pode restaurar, pode dar uma nova história. Mas a campanha que estamos fazendo não está ajudando muita gente, porque mesmo assim não muda. Vencendo o meu orgulho e alcançando o meu milagre. Alguém tem que levantar a bandeira do Evangelho nesta casa. Com sabedoria, não é com brigas, não é fazendo o que o outro que está sem Deus ou frio está fazendo, não é se nivelando, é alcançando um nível de excelência no Espírito Santo. Se o sacerdote desta casa não pode se levantar, não está levantado, não existe como sacerdote porque não conhece Jesus, ou já passou por Jesus, não está mais. Enfim, se esse sacerdote está para baixo, a mulher que edifica a casa tem que se levantar. Ela tem que ser a coluna espiritual da casa. Ela tem que pagar o preço de não brigar, de não discutir, de não gritar, de não fazer o que o outro está fazendo. Alguém tem que fazer diferença nessa casa. Ah, mas eu faço isso, mas o meu marido não vê isso. Não interessa se ele vê ou não, interessa que Jesus está vendo. Quem move libertação é Jesus Cristo. Quem transforma vidas é Jesus Cristo. E a mulher tem que fazer o seu papel para Jesus em primeiro lugar, depois para a sua casa. Então a mulher que edifica a casa com sabedoria deve erguer a bandeira da fé e do Evangelho no seu lar, na sua família. E o amor em um lar deve ser a maior arma. E lembre-se que Deus é amor. Por isso Deus está ali, então tem que haver amor. Não é esse negócio de não vou orar mais para o meu marido, ele não merece. E você merece a oração de alguém? A gente entra no enredo de Satanás. Não vou orar mais para o meu marido, mas oro para o cara que matou não sei quantos, para Deus salvar. Nós temos, e é nosso dever, orar uns pelos outros. Tem que tomar a guerra e ir como uma guerreira valente, dizendo, Deus, o Senhor vai entrar na minha casa. Não é ceder ao diabo, dizendo, olha o que ele fez, olha o que o meu marido fez, eu não esqueço o dia que ele fez isso, eu não esqueço o dia que ele falou aquilo, eu não esqueço o dia que ele me empurrou, eu não esqueço o dia. Comece a lembrar das palavras de Deus para o seu lar. Comece a lembrar do poder de Deus para mudar esse homem, porque se esse homem nascer de novo, ele vai ser o melhor homem que você já tem na vida. Mas quem é que está disposto a isso? Se estamos no século dos amantes de si mesmos. Então é melhor o segundo casamento. E se o segundo não der certo, o terceiro. E se o terceiro não der certo, o quarto.
Se não der certo, o quinto. Irmãos, eu conheço documentários de pessoas que estão nos altares que casaram 9 vezes. Essa é a prova do orgulho. Porque se o problema não era ele, era a esposa, um segundo casamento, entre aspas, é até admissível. Porque a mulher abandonou, porque não sei o quê. Mas 9? Qual que é o problema aí? E Deus não quer saber se quem está errado mais, quem está errado menos. Ele quer que alguém ali obedeça. Ele quer entrar através de alguém. Você tem que ser a porta de acesso de Deus na sua família. E aí, meus irmãos, eu anotei aqui umas estatísticas do censo. O último censo foi 2024, mas essa estatística dentro do censo de 2024 é a respeito de 2022. Creio que você entendeu. Em 2024, irmãos, os índices que eu vou falar que é de 2022, esse aqui é atual. Em 2024, 921.412 casamentos foram realizados no Brasil, segundo os cartórios do Registro Civil. Em 2022, registrou 970 mil casamentos. Então, houve, dentro desses números, uma queda do número de casamentos, de 2022 a 2024. No censo agora de 2022, que é o último que tem a respeito do assunto, o IBGE divulgou dados sobre os divórcios no Brasil. Não nas igrejas, no Brasil. 47,7% dos casais se divorciam com menos de 10 anos de união. Ou seja, cada 10 casamentos, 5 separam. 2 casamentos, um vai separar. 54,2% dos casais que se divorciaram tinham filhos menores de idade. Como que pode, né? Alguém pergunta, poxa, mas tem filhos menores, está ali num momento tão importante dos filhos, e o maior índice de divórcio é nessa. Por quê? Por vários fatores, meus irmãos. Muitas vezes, o casal passa a valorizar os filhos e desvalorizar o próprio casamento. A esposa, às vezes, a mãe prioriza os filhos na frente do marido, sendo que os filhos vieram depois do marido. O marido prioriza os filhos na frente da esposa, sendo que os filhos vieram depois da esposa. Esses filhos vêm e são amados e muito amados, mas eles vão. E o casal fica, viu, Paulo e Rayane? É muito bom, é muito gostoso, mas eles não são sementes para nós. E algo que eu sempre falo, porque eu ouvi, quem falou isso a primeira vez, se não me engano, foi o pastor Jesus, há muitos anos. Nós não estamos nos planos dos nossos filhos. E não estamos mesmo, como nossos pais não estavam nos nossos. Então, quando esse filho nasce, quando essa filha nasce, essa criança nasce, Sara e Mateus, eles estão vindo fruto do casamento, da união de vocês. E eles não são maior que a união de vocês, embora sejam tão amados. E aí, o que acontece? Vem o estresse, a mulher não quer saber de sexo com o esposo, vice-versa, esfria para dentro de casa e esquenta lá fora. Não tem comunhão dentro de casa e tem lá fora. E aí vem os garfos de Satanás, pegando a carne gordurosa. Entende isso? E outra coisa, a duração média de casamentos foi de 13,8 anos, em comparação com 15,9 em 2010. Diminuiu.
Em 2022, o número de divórcios no Brasil foi 420.039, o maior da série histórica do IBGE desde 2007. Divórcios por via judicial e extrajudicial, 340 mil divórcios por meio judicial, 79.580 por meio extrajudicial. Divórcios por faixa etária, 47,7% dos casais terminam o casamento antes de completar uma década, 10 anos. 25,9% entre 10 e 19 anos. 26,4%, 20 ou mais de casamento. Consequência da separação na vida, irmãos, do casal e na vida dos filhos. Na vida do casal, decepções amorosas, se a pessoa não souber lidar com isso, tira o próximo amor. Aí casa mais por companheirismo ou não casa mais. Ajunta. Mulher, você já teve 5, o que você tem agora não é seu. Cansa. E é pecado e é errado, nós não estamos discutindo isso. Então, por que não cultivar essa aliança? Por que arrumar um problema vindouro? Porque problema a união tem. Qualquer união tem problema. Qualquer. Não existe um casal que você diga, esse casal é perfeito, nunca brigou, nunca teve um problema. Pode não ter discutido, mas brigado, sim, no sentido, o interior. Por que ele não me vê? Por que ele não me entende? Por que ele é assim? Sim ou não? Então, o problema tem. Agora, casamento tem que ter tratamento. Só que o que acontece? Você marca um encontro de casais, os que precisam não vão. Os que precisam, eu digo porque estão com problema, porque todos nós precisamos. Hoje você tem que fechar as pontas, né? Mas os que estão mais necessitados não vão. Ah, vai querer mandar a gente perdoar, vai querer mandar a gente dar beijo, vai querer mandar a gente abraçar. Não estou afim, hein? Só que essa separação vai causar traumas. É chato falar sobre isso, né? Então tem consequências terríveis. E a consequência da separação na vida dos filhos? A separação dos pais pode ter consequências negativas na saúde mental dos filhos, como tristeza, ansiedade, depressão e baixa autoestima. Além de traumas, eu não caso. Por quê, meu filho? Ah, não tive bom exemplo em casa. E muitos têm esse trauma embutido, guardado e diz que não tem. Gente, a coisa mais gostosa da vida, depois de aceitar Jesus e ter todo o pacote da salvação, é um casamento. Ou não é? Mas por que vira o inferno? Quando vai casar é aquela coisa, é uma emoção, é não sei o quê. E é assim mesmo, e tem que ser assim mesmo. Mas aí começam a vir os problemas, não era o que eu pensava. Pois é, não te disseram, mas casamento é o enfrentamento de crises. Tem uma matéria para casais que eu ministro, sobre as crises no casamento. Porque todo casamento tem crise. Então você deveria se preparar, os namorados aí, devem se preparar para enfrentar as crises. Porque uma coisa é o namoro solteiro, e outra coisa é o namoro casado. Porque o namoro tem que continuar.
Uma coisa é você namorar, olhar, ir para casa. Outra coisa é ir e dormir junto. E acordar de manhã junto. E descobrir o humor de cada um. As preferências de cada um. As brigas de cada um. O não vem que não tem não acontece no namoro solteiro. O não vem que não tem é no namoro casado. Vem com um que eu vou com dois, não vai no namoro solteiro. E aí vai aquelas coisas todas. E é por isso que os pais não tem que pensar em si primeiro, tem que pensar primeiro em Deus, porque Deus odeia o divórcio, Ele ama os divorciados, Deus sempre vai amar as pessoas, mas tem coisas que Ele odeia o pecado. Por quê? Porque são coisas que fazem mal para nós mesmos. Primeiro, pensar em Deus. Segundo, nos filhos, porque eles ficarão marcados. E terceiro, olhe um para o outro e saiba, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus tem um poder para libertar, para transformar e mudar qualquer história. Não diminua o meu Jesus. A pergunta é, mas nós queremos essa cura, porque ela tem um preço. Ela tem um preço. A cura exige de nós algumas atitudes, alguns silêncios, alguns recuos, algumas desistências. Então, essa é a questão. Muitos filhos traumatizados se tornam homossexuais. É uma consequência disso. Aí a menina quer ser mais brava que o pai, violenta. Pais que não têm domínio, tomam banho junto com os filhos, outro problema sério, e gera tudo isso. Consequência nos filhos, mudança de comportamento, descrição, regressão, irritação, agressividade, comportamento antissocial. O filho estava indo bem na escola, agora não está tirando nota mais. Tinha comportamento na escola maravilhoso, agora não tem mais. As professoras aí devem ter muitos exemplos a respeito. Mas o menino estava bem. O que é a pergunta que a pedagoga faz? Como é que está ele na sua casa? Não é, professoras? Consequência, dificuldade na escola, queda de desempenho, dificuldade de aprendizagem. Problemas de confiança, dificuldade em confiar em outras pessoas. Transtorno do sono e alimentação, distúrbio do sono e da alimentação. Sentimento de culpa por ser responsável, eles se acham responsáveis pela separação. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Sou culpado. Baixa autoestima, perda de confiança em si próprios. Dificuldades de relacionamento, dificuldade de construir relacionamentos futuros. Confiança. Porque o pai era bonzinho, a mãe era boazinha, mas agora virou um animal. Essa pessoa boazinha que está diante de mim também pode virar um animal. Consequência, depressão. Descrição, outros problemas emocionais e de saúde mental. Então, não é separar e eu quero ser feliz. Separar está fazendo muita gente infeliz. Está provocando mal para muita gente. É melhor curar essa relação aqui e agora. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus deve ser o guia desde a formação do lar. Quando o casal pretende namorar, estão se conhecendo.
ora e pede a Deus direção para formar ou não esse casamento, esse lar, essa família. Deus conhece tudo, vê tudo. Lembra, Deus é atemporal, Ele está vendo tudo do lado de fora em todo o tempo, desde a eternidade a eternidades. Deus é soberano e já está no futuro, Ele sabe dirigir e formar famílias. Meninas e rapazes, não escolha pelo rostinho, pelo corpo, pelo dinheiro, pela posição, pela piada, pela companhia. Em nome de Jesus Cristo, vá orar. Vá orar. E busque a Deus como se busca para morar no céu, a respeito do casamento. Porque o casamento pode te levar para um inferno. E você pode perder até a fé por causa do casamento. Estou falando alguma coisa errada aqui? Então, jovens, adolescentes, já guarde isso no coração. Só se Deus falar, se Deus dirigir, se Deus confirmar. Ah, mas eu conheço. Gente, a gente conhece muita coisa, mas não conhece nada, porque você não está lá dentro da casa. Então, cuidado, vá pela palavra. Não entre em relação que Deus não esteja nela. Desde o jardim do Éden, Deus sabe fazer casamento. Viu? E Ele preocupa com a família. Coloque então a palavra de Deus como única regra de fé e prática para a sua vida. Para uma relação, para um casamento, para uma família. Sejamos casais teológicos, bíblicos, em nome de Jesus Cristo. Entendem isso? Se a palavra diz, meus queridos, a palavra é Deus falando. Deus não cai em contradição, Deus não erra. Cuidado com os amores, porque muitas vezes quando eles vêm, eles falam mais alto que o amor de Deus, que o amor dos pais, que o amor pela própria vida. Conheço histórias de meninas de 14 anos, deixando os pais, brigado, odiando os pais e fugindo com um camarada marginal. Eu é que sei ser feliz. Irmão, pega esse orgulho seu e joga lá na lata do lixo, lá do inferno, onde você não vai querer buscar. E entre no caminho da humildade, do diálogo, de tratar. Ah, pastor, mas eu vou tratar, acontece isso, aquilo. Então entra na oração e no jejum. Está em risco a sua salvação, está em risco os seus filhos, está em risco o seu futuro, está em risco a sua paz, a sua tranquilidade de espírito. Não entra no jogo do diabo, mas entre no centro da palavra de Deus. O poder da palavra, então, governando o lar. Eu sei que é redundante perguntar, mas quantos querem que a palavra governe o seu lar? Pois é. Não é porque casou dirigido por Deus. Bom, casei, Deus me dirigiu, Ele falou. Deus fala de diversas formas. Fala em voz, fala em inspiração, fala em sinais, fala em muita coisa. Então, não é porque Deus falou que está tudo resolvido. A batalha contra a nossa natureza terrena é constante, até o dia de a gente alcançar o céu. Tem uma pessoa aí dentro de você que ela guerreia com você mesmo.
E aí, os mandamentos de Deus para uma família feliz devem ser obedecidos. Deus sabe. O que está lá no Salmo 128? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Aí ele vai ser feliz na sua casa, a sua esposa vai estar vai ser tudo em paz e bênção. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é Macários, que está dizendo o quê? Feliz, alegre no seu interior, que teme ao Senhor, e ele vai ter essa família, porque ele anda nos caminhos do Senhor. Então, os mandamentos do Senhor são para trazer paz para o lar, trazer alegria para o lar, trazer prosperidade para o lar, trazer proteção para o lar, trazer vitória para a família. Então, meus irmãos, a família deve meditar na palavra, deve amar, praticar a palavra, deve se ajudar e se corrigir em eventuais falhas e erros. Todo lar firmado na doutrina da palavra de Deus é um lar cantinho do céu. Agora, se depender de você, vai mudar alguma coisa neste lar? Pouca gente, né? Porque muitos de nós, a maioria de nós, esperamos a mudança no outro. Verdade ou mentira? Ah, mas ele tem que mudar. Ah, mas ela tem que mudar. Ah, mas se ele mudar, eu mudo. Se ela mudar, eu mudo. Não é assim com Deus. A conversão é minha primeiro. A mudança é minha primeiro. Tem que ser em mim. É por isso que tem que vencer o orgulho. Porque o orgulho não deixa que a mudança comece em mim. O meu orgulho quer que a mudança comece no outro. E não é assim com relação a Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Começa onde? Começa em mim. É em mim, é em você que essa mudança vai começar. Por isso Paulo, quando começa a carta aos Efésios, dizendo no versículo 18, ele diz assim: não vos embriagueis, no versículo 18, com vinho no qual há contendas, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Entenda, encher do Espírito é a ordem de Deus. E Ele espera que eu obedeça, que você obedeça. Se eu me deixar ser cheio, trabalhando para isso, do Espírito Santo, eu já resolvi 90% do meu problema. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não será atingida como uma vazia. Não sofrerá como uma pessoa vazia. A pessoa cheia do Espírito Santo, no meio da tristeza, realmente ela consegue cantar, mas a vazia não consegue. A pessoa cheia do Espírito Santo, e por isso que é um mandamento, enchei-vos, ela vai ter luz para suportar, luz para entender, luz para caminhar, luz para procurar saídas. Agora, você está interessado em ser cheio do Espírito Santo? Consegue nem prestar atenção na palavra, vai querer ser cheio. Como é que pode? Como é que pode? Se uma pessoa chegar aqui e falar para nós, para sermos cheios do Espírito Santo, já é bom demais. Porque o Espírito Santo é a pessoa mais doce que pode habitar em nós, enquanto nós estamos aqui. Agora Deus está mandando. Se encha. Sabe, se alguém está com muita fome, você leva na churrascaria, fala, se encha de carne. Vai ficar triste? Só que a gente está com fome, mas não fica alegre com essa mensagem.
dá sono, né? Meu Deus, eu queria dormir, porque que não vem no próximo culto. Enchei-vos do Espírito Santo. Mas para que eu encha, eu tenho que fazer uma coisa. Primeiro, depois outras. Não me embriagar com vinho com a dissolução. Se você analisar o contexto de Efésios 5, teologicamente eu defendo que o vinho aqui não é primeiro do teor alcoólico, mas o vinho aqui diz respeito à carne, às obras da carne. Se você observar o contexto, desde o capítulo 4, principalmente 17 a seguir, ele vai estar falando das obras da carne. Até o capítulo 5, filhos da luz, e aí nós temos que condenar as coisas que não são aprovadas, nós não somos filhos das trevas, e aí, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Aí que ele vai falar para a gente conhecer a vontade de Deus, e não embriagar com vinho no qual há dissolução. E aí quando você olha sobre embriaguez ela ilude pessoas. A embriaguez faz pessoas ficarem valentes. A embriaguez faz pessoas ficarem corajosas. Valentes é porque vai brigar, corajosa é porque vai fazer coisas difíceis. Lá no mundo tem um ditado, eu tomei umas para ver se eu fazia tal coisa. Então, tem alegria? Tem. A Bíblia diz que o vinho alegra. Só que é uma alegria de morte, é uma alegria momentânea, é uma alegria que traz prejuízos. Um ladrão, como eu já disse outras vezes, se ele roubar $1 milhão e ninguém pegar ele, ele fica feliz fazendo a coisa errada. Um marido que tem 3 amantes e ninguém pega, ele está feliz por isso aí. Só que são alegrias de morte, são alegrias carnais. Mas Deus oferece uma alegria eterna. Deus oferece uma alegria que continua, que ela não precisa da próxima dose, que ela não precisa da próxima farra, que ela não precisa da próxima prostituição. É uma alegria que vai estar em nós pela presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo alegra, o Espírito Santo encoraja, o Espírito Santo nos faz valentes, o Espírito Santo nos faz levantados, fortalecidos. Então ele faz um contraste, para nós aprendermos a tomar decisões que façam o bem. Entende? Você guarda essa palavra? O verbo aqui usado, meus irmãos, no tempo presente, ele é usado aqui no tempo presente, enchei-vos do Espírito, que poderíamos ler assim, continuem enchendo-vos. Presente perfeito, presente contínuo, referindo-se, portanto, a uma experiência que devemos desfrutar constantemente, não apenas em ocasiões especiais. Olha, você vai ter que ir lá e beber o vinho, e vai ter que ir lá. Agora, o do Espírito, em todo o tempo você se encha dele. O verbo também é passivo. Não enchemos a nós mesmos, antes permitimos que o Espírito nos encha. Aqui é muito interessante também, porque Deus quer encher todos nós que aqui estamos. Você escutou? Não escutou? Deus quer encher todos nós que aqui estamos. Deus quer encher você que está pela internet. É vontade ativa, plena, perfeita, em todo o tempo de Deus, nos encher. Por que não estamos cheios? É a pergunta. Porque não nos deixamos encher. Tem um caminho para se deixar encher. Quantos no meio de nós têm medo de ser cheio? Medo não porque a presença é isso ou aquilo, medo porque vai ter que abandonar certas coisas. Medo porque poderá ser criticado por algumas coisas.
Medo porque não poderá ser entendido, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não negocia a fé. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não aceita a ligação de um homem casado para ela, porque sabe da ligação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não deixa o rapaz tocar nela, porque há um temor, há um respeito profundo a Deus. Olha o silêncio. Por isso que a gente não está cheio. Porque se encher, a gente vai querer vir na igreja todo dia. Se encher, a gente vai querer estar na oração em todo o tempo buscando a Deus. Se encher, nós vamos nos santificar, mudar até as nossas vestes e linguagens. Encher, nesse caso, não significa também, para nós entendermos, não estar totalmente cheio como um tanque de combustível que encheu. Não, encher aqui é ser dominado. Ser dominado pela vontade de Deus, dominado pelo Espírito Santo. Por isso que tem muita gente que não se sente cheio, mas está obedecendo. Não se sente cheio, mas está cantando. Não se sente cheio, mas está perseverando. Porque aqui é ser dominado, é ser tomado, é ser dirigido. Entenda, o Espírito Santo veio para nos convencer da palavra. Se o Espírito está ou estiver em nós, ele vai nos convencer da palavra, da verdade. A pessoa que mentiu uma vez não vai ter coragem de mentir mais e vai ficar pedindo perdão porque mentiu. E não vai mentir mais. A pessoa que xingar vai bater na boca igual os antigos faziam. E pedir perdão para Deus e não vai xingar mais. Mas tem gente que está na moda xingar. Aí por que o diabo está na minha casa? Porque você chama. Irmãos, o diabo está lá no mundo destruindo tudo. Você acha que ele não está investindo na igreja? Porque o do mundo já é dele. E ele quer mais adeptos. Então, irmãos, o Espírito Santo veio nos convencer da verdade, nos dirigir na verdade e nos fazer viver uma vida para a glória de Jesus Cristo. É o papel dele. É o papel dele. Então nós temos que ou deixar que o Espírito nos encha obedecendo e lutando para isso, ou só brincar de ser crente e ser condenado. Porque o Espírito Santo é o selo em nós que garante a entrada nos céus. Se você ler os primeiros capítulos de Efésios, você vai entender isso. É o penhor. Sabe, quando você faz um empréstimo, aí você tem que dar um penhor, garante o empréstimo que você está tomando. Lembra da hipoteca? Fazia um financiamento e dava a casa de hipoteca. Ainda existe isso ainda hoje? Existe, porque está garantindo. Às vezes tem outros nomes, né? Na minha época, não sei o que, fiduciário lá. E aí, quando Deus recebe-nos, quando a gente confessa, vem o penhor, que é o Espírito Santo. Ele garante. Araçu de Manaia. Ele está em nós, não sai de nós, fica em nós. Fortalece, levanta, vamos lá, renova, pede perdão, confessa, não é assim, levanta, vai, muda essa coisa, não é assim, vai, o Espírito Santo trabalhando, aleluia. E eu tenho que deixar isso acontecer, porque se eu não deixar, ele para de fazer isso. Aí, meus queridos irmãos, se nós nos deixamos encher do Espírito Santo, se nós tomamos essa iniciativa, então o Paulo segue aí, fica com Efésios 5:18 aberto. O Paulo, tomado por Deus, por essa direção, ele segue trazendo a nós alguns passos para que esse avivamento permaneça, para que o Espírito continue, irmã Leslie, trabalhando em nós, nos enchendo e tendo a liberdade disso, porque o Espírito Santo,
eu comparei isso há muitos anos atrás. Eu era financeiro de 3 fazendas, 3 empresas, mais 2 do que 3. E aí, quando vinha eu esqueci o nome do irmão, ele vinha da roça, então era para fazer os pagamentos, ele vinha da fazenda, ele era muito humilde, mas aquele matuto, sabe aquele irmão matuto, a maneira de falar, de se vestir e de comportar com tanta humildade, ele era amado demais, eu amava o jeitinho dele, esse tamanho assim, ó. Aí chegava o dia de receber, o pessoal vinha das fazendas para pegar o cheque, eu era o financeiro e eu fazia o pagamento. Aí ele chegava, a minha sala aqui, a minha mesa à esquerda, ele passava a primeira porta de acesso e ficava assim, ó. Não olhava para mim, não falava nada. Aí vamos supor que era Justino o nome dele, certo? Seu Justino, bom dia, seu Justino. Ele, muito bom dia, como o senhor está? Estou bem, e o senhor? Eu estou bem, obrigado. E continuava. Pode chegar aqui, seu Justino. Eu posso? Pode, então. Espera. Aqui está o cheque do senhor. Muito obrigado. Ele punha. Eu devo assinar? Sim. Tudo ele perguntava. Quando terminava, ele despedia, saía do jeitinho dele. Então, o Espírito Santo é mais ou menos assim. Ele não invade, ele não briga, não impõe. Ele pergunta, posso entrar? Ele respeita até pessoas que não respeitam ele. Ele é gentil, ele é doce. Não existe pessoa melhor, com sentimentos melhor para habitar em você, você ficar com essa cara fechada e ele querendo entrar. Ele querendo fazer de nós pessoas dignas de serem chamados corpo de Cristo na terra. E se ele entrar, ele não aceita que o pecado fique. Porque ele é muito limpo e muito santo. Paulo, querendo trazer a nós uma maneira de que esse Espírito continue nos enchendo, ele então diz no versículo 19, porque ele diz assim, mas enchei-vos do Espírito, e tem uma, quem falar vírgula vai acertar, olha no texto aí, depois do Espírito tem o quê? Uma vírgula, isso quer dizer o quê? Uma pausa, mais uma sequência. Não, enchei-vos do Espírito, aí vem, falando entre vós com salmos. Como que eu me encho do Espírito? E hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso. O que é salmodiar o Senhor? Engrandecê-lo. O que aconteceu quando os aproximadamente 120 foram cheios do Espírito Santo? Versículo 11, eles começaram a falar das maravilhas de Deus, salmodiaram, grande é o Senhor e muito digno de louvor, exaltado no céu, exaltado na terra, poderoso nas batalhas, rico em misericórdia, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é perdoador, Ele é ajudador, Ele é provedor, Ele é guardador, Ele é fiel. E cantando, louvando, com cânticos espirituais, não é o cântico da fulana, ciclana que fez um pogodó, dizendo que é crente, é algo que engrandece Deus,
é algo que exalta o nome do Senhor, é algo que quando você canta exaltando a Deus, a sua alma é curada. E vai se enchendo, e vai se enchendo, e vai se enchendo. Começa a adorar a Deus nas suas caminhadas. Começa a adorar a Deus no trajeto para o trabalho, na viagem. Aproveite quando você viaja sozinho, grita, dê glória a Deus, põe hino e vai. Deixa Deus te visitar, te ungir, te encher. Ao invés de pegar uma caravana e ir contando piadas, falando tanta coisa, brincando com a fé dos outros, denigrindo pessoas, vai cantando louvores para você ver. Vai contando testemunhos para você ver. Deus enche, Deus renova, Deus aviva, Deus se faz presente. Então isso é uma forma de deixar o Espírito Santo me encher, quando eu me preparo para Ele. A palavra de Deus diz, Deus falando, eu habito no meio dos. Louva de coração para você ver. Agora com pecado não tem jeito. Com pecado não alega, com pecado não abre semblante, com pecado não tem jeito. Tem que abandonar o pecado. Por isso que a primeira palavra de Pedro é arrependei-vos. Vocês querem receber o dom do Espírito? Arrependimento. E aí o que ele diz mais? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que aprender a viver uma vida de gratidão. Ainda que Deus não nos dê nada, Ele deu a salvação, meu Deus. Ele não merece nosso silêncio no louvor, na adoração. Ele não merece um culto xoxo, morto. Ele é o Deus que deu a nós a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz Isaías 12, 2 e 4. 2 a 4. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Salmodiar, se alegrar com a salvação. Está tudo aqui, está tudo disponível, está tudo oferecido a cada um de nós. Quem quer, quem tem sede, vem às águas e beba. Comprai sem preço e sem dinheiro o melhor da terra, mas tem que ir comprar, tem que ir beber, tem que ir até onde está. Então, meus irmãos, o segredo está em coisas simples. Aí ele diz assim, tem mais uma vírgula depois de Jesus Cristo aí, sim ou não? Então está tendo uma sequência daquilo que ele está falando. Leia todos, por favor. 1, 2, 3. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Por que ele põe sujeição em avivamento com relação aos outros? Lembra que nós falamos da mutualidade? Se não tiver mutualidade, não tem fé verdadeira. Não tem igreja. Tem ajuntamento, mas não tem igreja. Tem associação de gente, mas não tem igreja. Igreja é corpo. Corpo é membro ligado um no outro. Então, sujeitando, mas que jeito que é a sujeição?
não é no Senhor, é no temor de Deus. Por que é que eu te respeito? Por causa de Deus, primeiro. Por que é que eu respeito a minha esposa? Por causa de Deus, primeiro. Se fosse só por causa dela, muitas falhas poderiam já ter acontecido. Mas eu tenho um Deus para respeitar primeiro. Se fosse só por causa de mim, muitas falhas poderiam acontecer nela. Mas é por causa de Deus, então muitas coisas a gente teme, a gente cala, a gente ouve, a gente para, a gente vai refletir sobre, porque existe um temor. Eu vou só dar essa introdução e depois nós vamos entrar. O segredo do avivamento na minha casa. Diga isso. O segredo do avivamento na minha casa. Deus quer avivar cada lar, cada família que se diz cristã. O mundo está carente de exemplos de lares saudáveis. O mundo está carente de exemplos de lares abençoados com a presença de Deus e cuidados por Deus. O segredo está em obedecer a palavra e praticá-la com prazer, para o nosso bem e bem de nossos filhos. Por isso, nós vamos ver daqui para frente o mandamento que vai vir além destes que lemos, na sequência. E o principal para nós entendermos, e eu vou ficar nessa introdução, é a submissão mútua. É a sujeição mútua. Você vai ver que quando chegarmos aí no versículo, por exemplo, 22, vai falar, vós mulheres sujeitáveis ao vosso marido. E aí depois vai falar do marido numa sujeição de amor pela esposa diferente e tal. Só que antes das sujeições individuais, ele vai falar de uma sujeição de um para com o outro. Por isso que o versículo 21 diz, 1, 2, 3. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Primeiro, antes de falar da sujeição individual de cada elemento dessa casa, ele vai falar que um e o outro devem se sujeitar. Ele nivela as pessoas. Porque para Deus não existe macho ou fêmea. Para Deus, todos iguais. Não, ele não trata de igualitarismo. Ele sempre coloca diferenças entre um e outro, mas ele está trabalhando aqui, é que ele não faz acepção e que diante dele nós somos pessoas iguais com mesmos direitos e deveres. Por isso ele não faz acepção e ele não prejudica um em favor do outro. Entendeu isso? Por isso, antes da sujeição da esposa, e depois do marido, e depois dos filhos, ele vai falar da sujeição mútua. Se eu tenho que ser o que sou, tenho que ser o que a palavra diz, se a esposa tem que ser o que a palavra diz, se os filhos têm que ser o que a palavra diz, isso são papéis para o bem da casa, para o bem da família, para que esta casa funcione, para que esta união funcione, para que essa unidade familiar seja uma unidade familiar que prospere. Tem os papéis de cada um. Agora, quando se trata de um e outro somos iguais,
Deus deixa claro com esse sujeitai-vos uns aos outros, que aqui não tem nada a ver com quem é maior ou menor, tem a ver com organização. Tem a ver com fazer funcionar. Quem já viu aí uma briga entre essas pessoas que, por exemplo, é homem, mas fala que é mulher, e vai lá para o ringue, e briga com outra mulher? Quem já viu isso? Meu Deus, teve uma mulher que ela ficou deformada. Eu acho aquilo uma vontade de ir lá e bater no camarada, mas eu acho que eu ia apanhar, né? Né, Nogueira, seu atrevido. Meu Deus é o Deus de Sansão, rapaz. Mas não é? Essa é a questão, queridos, que dá para nós, infelizmente, um exemplo grotesco, mas para você perceber. Tem coisa que é para o homem, não é para a mulher. E Deus sabe disso. Tem coisa que é para a mulher, não é para o homem. E Deus sabe disso. Vamos num exemplo mais terrível? Põe um homem para dar à luz. Vocês já viram aqueles testes que fizeram, que põe aqueles aparelhinhos assim nos caras? Na biblioteca? Ele está lendo, disfarçando lá assim, e aí aciona a cólica. Menino, não pode fazer barulho na biblioteca. Não dá conta, não suporta. Negócio é feio. Mas o homem não é forte. Olha o músculo do camarada, olha o Jean. Põe ele da luz. Não é uma questão de força, é uma questão de estrutura. Deus fez a mulher para ser mulher, fez o homem para ser homem, e Ele sabe fazer funcionar isso. A mulher, quando ela começa a tomar conta da casa, só ela tomando conta da casa, no sentido que é o papel do homem, ela vai entrar numa depressão. Porque ela é inteligente, ela vê muita coisa, mas não foi feita para essa pressão. Assim como o homem não foi feito para a pressão de cuidar de uma criança, de fazer uma mamadeira, do café tá não sei o quê. Queima tudo. E ainda tem uns... irmão, tem uns irmãos que é porco, não pode falar porco, né? Tem uns irmãos que, pelo amor de Deus, aí. Não, deixa que eu faça a comida, a mulher não quer mais não, porque faz a comida, mas os trem fica tudo sujo, tudo virado, tudo espalhado, tudo não sei o quê. Menino. É igual uns profissionais que tem por aí. Faz o serviço, mas fica sujeira. Profissional limpa tudo, não fica sujeira nenhuma. Então, mas a mulher, ela tem um senso, ela é diferente. E Deus que fez a mulher, sabe muito bem a estrutura dela. Deus que fez o homem, sabe muito bem a estrutura dele. Por isso que Ele traz na palavra mandamentos para que esse homem funcione. Para que essa mulher funcione, para que esse casamento dê certo. Se você quer ser esperto e inteligente, leia a palavra, estude sobre isso, você vai ter um casamento muito abençoado. Então, sujeitai-vos uns. O que significa essa palavra sujeitai-vos? Significa estar disposto, repita, a trabalhar em conjunto. Você faz o seu papel, eu faço o meu. Vai funcionar. Seu papel, mulher, é este. Seu papel, homem, é este. Trabalha junto, esse lar vai ser um cantinho do céu. Trabalhar em conjunto, amar em conjunto, cuidar em conjunto, respeitando Jesus. Porque é no temor do Senhor. Fazer juntos. O grande trunfo de Satanás nas casas, desunir o casal. Fazer eles pensarem. Fazer eles brigarem. E aí que vem a questão, não é? Porque
até o dia do casamento os olhinhos brilham. Depois, quando vem as obrigações, os olhinhos fecham. Casamento é responsabilidades. O que é sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor? Coloquem-se sob a autoridade uns dos outros no respeito a Cristo. O homem tem uma autoridade, a mulher tem outra, sim ou não? Porque todos têm. Depois a gente vai trabalhar como é que essa hierarquia, segundo a palavra, que funciona. Mas ambos têm autoridade. A mulher, quando foi feita com dons e talentos que ninguém mais tem, só ela. Então, existe uma autoridade nessa mulher, que ela pode, de tal maneira, trabalhar, que o lar dela é edificado, com as próprias mãos. Mas também, se ela for tola, ela é tão sábia para ser tola, que com as mãos ela destrói um lar. Entende o poder? Porque quando o poder está em nós, ele pode ser tanto para o bem, quanto para o mal. Então tem gente gastando a mesma força, a mesma inteligência, para destruir, enquanto poderia construir. Que mais? Sujeitai-vos, vem do grego hipotasso, com H-Y, hipotasso, 2 S's. Uma atitude voluntária, de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Isso é submissão, sujeição, aliás. Amém? Então, meus irmãos, até aqui, deu para entender o quanto é necessário sermos cheios do Espírito Santo e termos um lar cheio? Será que nós vamos trabalhar para isso? Deus encheu os 120, irmã Carla, lá no cenáculo, aproximadamente 120. Aí os 120 quiseram ficar quietinho. Aí ele levantou uma perseguição. Vai acontecer a diáspora. O que vai acontecer na diáspora? Os cheios vão para o meio dos vazios, para que eles fossem cheios. Então Deus quer encher alguém nessa casa, para que a casa seja cheia. Nós temos que voltar aos testemunhos. Minha avó ganhou toda a família. Primeiro converteu minha avó. Ninguém gostava de ouvir ela. Ela estava isso, ela não sei o quê. Mas a minha avó foi ganhando um, ganhando o outro e ganhou outro. Hoje a nossa família é salva e a minha avó foi um instrumento. Você entende o que é isso? Deus quer salvar alguém nessa casa para salvar os outros. Não, mas na minha casa todo mundo é crente. Todo mundo é crente, mas talvez nem todos sejam cristãos. Porque se a casa é uma casa cristã, nessa casa é só música para a glória de Jesus. Lá tem estudo da palavra, lá tem o quarto de oração, lá tem uma vida espiritual levantada. Amém ou não? Nós podemos dar sequência? Você vai deixar Deus agir. Fique sobre os pés. Uma das coisas boas, após a palavra, é você fechar os seus olhos. Como assim, após uma leitura bíblica também, fechar os seus olhos e fazer perguntas. O que eu preciso melhorar, Senhor, segundo o que eu ouvi? Espírito Santo, o que está errado em mim e eu preciso corrigir? O que está certo em mim e eu preciso melhorar? Feche os seus olhos.
Senhor, me ajuda, me dê graça, me dê a força e o poder que vem do Senhor, me dê a armadura, toda a armadura, me dê, Senhor, a unção do Santo, a disposição, e me mostre o que eu preciso mudar, o que eu preciso acertar. Me convença, Espírito Santo, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, me dá o fruto, me melhora, arranca de mim toda a ignorância, toda a estupidez, toda a exaltação, orgulho, egocentrismo, vaidades excessivas, arranca da minha vida tudo que não presta, tudo que me atrapalha de me deixar encher do Espírito Santo. Me faça mais para Ti. Me ajuda. Ajuda assim os meus irmãos. Ajuda a cada um, Senhor. Abençoa esta família que esta irmã faz parte. Abençoa esta família que este irmão faz parte. Entra na casa dela, na casa dele. Entra no apartamento, no lugar onde moram. Entra agora, lava no sangue de Jesus, arranca toda a opressão, toda e qualquer treva, todo e qualquer mal. Lava no teu sangue. Senhor, limpa mais a casa que já está limpa. Enche da tua presença, do teu domínio. Pai, a partir de hoje dá mais sonhos de revelações, sonhos de visões, sonhos de apontamentos e direções, no nome de Jesus. Abençoa os pais para que saibam com sabedoria educar seus filhos. Abençoe os filhos para que eduquem para que aprendam com seus pais com sujeição, com submissão. Abençoe o esposo e a esposa e o esposo. Pai, converta os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Trabalha a família, lavando no teu sangue, limpando. Eu ministro a tua bênção para aqueles que querem o avivamento. Eu ministro a tua bênção para os lares que querem resplandecer a luz do Senhor no lugar onde estão plantados. Eu ministro a libertação desta casa, a libertação desta família, através desta mulher que se levanta, deste homem que se levanta, desta pessoa que se propõe ser a luz, a porta de acesso para a sua família. Assim eu abençoo, orando, no nome de Jesus, e peço que o Senhor abençoe. E esta pessoa pela internet, que o Senhor faça a mesma obra, abençoe repreendendo o mal e garantindo a vitória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, entregando tudo nas tuas mãos. Amém. Amém. Levante sua mão, curva a sua cabeça.